Bitcoin. Essa palavra parece que está em todo lugar, né? E sempre com aquela promessa de revolucionar o dinheiro como a gente conhece. Mas o que tem por trás de todo esse barulho? Bom, nos próximos minutos vamos desvendar esse código. Com a ajuda desses slides, a gente vai entender o que é o Bitcoin, como a coisa toda funciona e o que isso pode significar para o nosso mundo. Então, vamos lá, começando pela pergunta mais fundamental de todas. O que, afinal de contas, é o Bitcoin? Na sua essência, o Bitcoin é uma tentativa de criar uma forma totalmente nova de dinheiro. Pensa só, poder enviar valor diretamente para outra pessoa como se estivesse entregando uma nota de dinheiro na mão dela, só que de um jeito digital e global. É um sistema que a gente chama de ponto a ponto, ou seja, sem um banco ou qualquer intermediário no meio do caminho para autorizar a transação. Essa ideia, por si só, já é uma mudança e tanto. E o que é que sustenta essa ideia toda? Basicamente, são estes três pilares. Primeiro, a descentralização. Não existe um chefe, um CEO, um banco central no comando. A rede é mantida pelos próprios usuários. Segundo, a escassez. Diferente do dinheiro tradicional que pode ser impresso sem limites, o Bitcoin tem um teto, um número final. E terceiro, a imutabilidade. Uma vez que uma transação é registrada, ela fica ali, gravada numa espécie de pedra digital. Não dá para alterar ou voltar atrás. Certo. Agora que a gente já pegou a ideia principal, vamos ver como é que essa engrenagem toda funciona por trás das cortinas. O motor de tudo isso é uma tecnologia chamada blockchain. A forma mais fácil de pensar nela é como um livro caixa, sabe? Um registro de todas as transações feitas. Só que com uma diferença enorme, esse livro é público e distribuído. Imagina que existem cópias idênticas dele em milhares de computadores espalhados pelo mundo, e todos são atualizados ao mesmo tempo. Mas quem é que atualiza esse livro caixa? É aí que entra a tal da mineração. Dá para pensar nos mineradores como os contadores da rede. Eles têm duas funções super importantes. Primeiro, eles usam computadores muito potentes para verificar e validar todas as transações, garantindo que está tudo certo. E segundo, como uma recompensa por esse trabalho, que é vital para a segurança, eles recebem novos bitcoins. É assim que novas moedas nascem e entram no sistema. E aqui a gente chega num número que é quase mágico nesse universo: 21 milhões. O código do Bitcoin determina que esse é o número máximo de unidades que um dia vão existir. E ponto final. Essa escassez digital que já vem programada é uma das suas características mais radicais. É um contraste gritante com as moedas tradicionais, que podem ser criadas sem um limite definido. Tá. E como é que a rede controla o ritmo de criação dessas novas moedas? Através de um evento programado chamado halving. Basicamente, a cada 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem é cortada pela metade. Imagina uma torneira que vai fechando aos pouquinhos. Isso garante que a oferta de novos bitcoins diminua com o tempo, tornando o ativo cada vez mais raro e, em teoria, mais resistente à inflação. Ok, vamos sair um pouco da tecnologia da rede e ir para algo mais pessoal. Como alguém pode ser o seu próprio banco e proteger seus ativos digitais nesse mundo? Para guardar bitcoins, é preciso ter o que a gente chama de carteiras digitais. Como o slide mostra, existem basicamente 3 tipos. As hot wallets são como uma carteira de bolso, aplicativos bem convenientes, mas que ficam conectados à internet. As cold wallets são tipo um cofre, dispositivos físicos que ficam totalmente offline e oferecem segurança máxima. E por fim, tem a opção de deixar o saldo em corretoras, o que significa confiar em outra empresa. Essa é considerada a opção de menor controle e maior risco. E isso nos leva à regra de ouro do Bitcoin, resumida perfeitamente nessa frase: Not your keys, not your coins. A tradução é bem direta. Sem as suas chaves, não são as suas moedas. Essas chaves privadas são muito mais do que uma senha. Elas são a prova matemática de que aquilo é seu. Se alguém não tem o controle exclusivo delas, na prática, os ativos não pertencem de verdade àquela pessoa. O poder real do Bitcoin está aí, na autocustódia. Com grande poder vem também grande responsabilidade, né? Então vamos analisar agora de uma forma bem equilibrada as vantagens e os riscos que vêm no pacote. De um lado da balança, as vantagens são bem interessantes. Muita gente defende que ele é um tipo de ouro digital, uma reserva de valor para se proteger da inflação. Por ser digital, ele é global e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já do outro lado, os riscos são bem sérios. A volatilidade do preço é altíssima, transações feitas por engano não podem ser desfeitas e o futuro da regulamentação ainda é uma grande interrogação no mundo todo. Certo. Depois de pesar tudo isso, para quem ainda tem interesse, como seria um começo seguro e responsável nesse universo? A abordagem mais recomendada é sempre a de cautela e muito aprendizado, como está resumido aqui. A regra número 1, estude primeiro.
É fundamental entender no que se está entrando antes de qualquer coisa. Regra número 2, comece pequeno. A volatilidade é real, então a prudência manda usar só uma quantia que não vá fazer falta. E terceiro, mas talvez o mais importante, segurança sempre em primeiro lugar. Isso significa usar todas as ferramentas de proteção que estiverem disponíveis. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Depois de analisar o que é, como funciona, os riscos e as vantagens, o que é o Bitcoin? É o ouro digital que vai definir o futuro das finanças? Ou é uma aposta de altíssimo risco? A busca por essa resposta, no fim das contas, é o que torna esse campo todo tão fascinante.